então para a nossa segunda aula do workshop de processo demissional, que é a parte mais importante, né? Uma parte que a maioria tem dúvida também como fazer, que é como demitir. Né? Na hora de mandar embora, é uma situação constrangedora. Muitos gerentes não gostam de fazer a demissão, eles mandam para o RH fazer. O dono da empresa também, são raros os donos ou os próprios gerentes que conversam com seus colaboradores, geralmente eles mandam para o RH, né? E a gente precisa saber o que fazer, se o seu chefe te ligar e dizer, ó, demite fulano, eu não quero mais ele, como que deve proceder? Bom, a primeira coisa que eu entendo que é importante saber é qual tipo de aviso. Tudo começa no aviso prévio. Então, se foi decidido que aquele colaborador vai ser desligado da empresa, você precisa decidir com o dono da empresa, com o gestor da área, qual é o tipo de aviso. Vai ser trabalhado? Vai ser indenizado? Vai ser um acordo? O que aconteceu com esse trabalhador? Qual é a situação em que ele está sendo demitido? É um pedido de demissão? Porque pode ser que a pessoa também queira sair da empresa, arrumar um outro emprego, vai parar de trabalhar. Pode ter todas essas situações. Então, precisa sentar com o gestor, com o dono da empresa e decidir qual vai ser o tipo de aviso que essa pessoa vai cumprir ou se ela não vai cumprir. Outra coisa importante, precisa verificar o histórico do trabalhador. Se ele tem estabilidade, se ele está perto de aposentar, se ele foi afastado no INSS, o que acontece com esse trabalhador? Porque muitas vezes são casos reais, coisas que já aconteceram, o dono mandou demitir um empregado e aí o RH, o escritório de contabilidade, vai lá e simplesmente faz a rescisão de contrato desse trabalhador e depois vai verificar se ele tinha estabilidade de CIPA, se ele estava perto de aposentar, se ele tinha voltado de um acidente de trabalho e não tinha completado um ano, ele estava dentro de uma estabilidade, depois acontece todo um problema, pode parar na Justiça do Trabalho e aí vão ser mais gastos com essa demissão. Então, precisa verificar qual que é a situação daquele trabalhador. Outro ponto importante que eu me lembrei em relação a funcionários que estão afastados, né? Teve um trabalhador que estava afastado, ele estava afastado com aposentadoria por invalidez, ainda estava naquele período de 5 anos do INSS e ele queria pedir demissão, né? Ele falou que não queria mais na empresa, chegou em mim, pediu que ele queria demissão, fez um pedido de demissão, mas eu entendi que a gente não podia demitir aquele trabalhador. Ué, como assim? Não era pedido de demissão? Era um pedido de demissão, mas eu simplesmente não poderia fazer uma rescisão, porque nesse caso específico, quando a pessoa está afastada por aposentadoria por invalidez, você não pode só fazer uma rescisão, pedido de demissão e pronto, acabou. Precisa ser feito o processo na Justiça do Trabalho. Então, qual foi a minha orientação? Olha, você procura um advogado, ou o seu advogado, se você já tiver, ele vai entrar com o processo e você vai dizer lá na frente do juiz que você não quer mais trabalhar, porque ele ainda estava dentro de um período que o INSS considera que esse trabalhador não pode ser demitido, mesmo sendo pedido de demissão. Então, isso é um caso atípico. Isso é um caso que acontece, eu consultei o jurídico e ele também disse, olha, não faça essa demissão porque justamente ele estava com um caso igual, que a empresa fez a demissão, depois o trabalhador se arrependeu, não conseguiu o auxílio que ele queria, não conseguiu a aposentadoria, o que aconteceu? Ele entrou na justiça, né? E estava sendo considerado o quê? Porque a justiça pode entender que o funcionário pode ter sido coagido, né? Pode acontecer outros fatores que levam a pessoa a pedir uma demissão e aí não está acordado dentro da Justiça do Trabalho. Então, existia um processo de um funcionário que tinha pedido demissão, depois se arrependeu, não conseguiu, né, aquele auxílio. E por quê? Porque não foi feito da maneira correta. O correto era o quê? O advogado dele entra com pedido na justiça e lá na frente do juiz ele vai dizer que não quer mais trabalhar e se homologa essa rescisão, nesse caso específico de uma pessoa que está com aposentadoria por invalidez. Então, isso é um caso bem atípico, mas que precisa ser considerado. Por isso que eu digo para vocês, considere o histórico do trabalhador, tudo aquilo que envolve essa demissão. Depois que decidiu qual é o tipo de aviso, viu o histórico do trabalhador, e aí você vai chamar esse trabalhador, vai ter uma conversa franca com ele, explicando para ele o motivo da rescisão. Eu sei que muitas empresas
às vezes não dizem qual é o motivo, mas a maneira correta é dizer para a pessoa por que ela está sendo demitida. Olha, não correspondeu àquilo que a gente esperava. Tanto quando uma pessoa pede demissão, geralmente ela diz também por que o que aconteceu, por que ela está saindo, né? E em relação a funcionários que são acompanhados, o processo demissional é muito mais fácil, porque você já deu feedback, chamou a pessoa, disse, olha, seu comportamento não condiz com aquilo que a empresa quer, então melhora, né? Quando você chama aquela pessoa de volta, ela já sabe por que ela vai ser demitida, ela já entende melhor aquela situação porque ela teve um acompanhamento. Então, assim, uma conversa franca, honesta, sincera com esse colaborador sempre é o melhor caminho. E sempre tendo respeito, consideração por essa pessoa, tratando ela bem, dando todas as informações que ela precisa, qual é o passo a passo, né? Olha, você vai fazer o exame demissional, tem exames complementares, você vai trabalhar, ou você não precisa vir trabalhar, ou avisa trabalhado, é indenizado, quantos dias eu tenho, que daqui a tantos dias eu vou pagar você. Então, todas essas informações precisam ser dadas com clareza, de uma forma correta, falando com dignidade com essa pessoa, para que facilite esse processo demissional. E aí, como que é esse processo rescisório na prática, né? Deu o aviso, decidiu qual é o tipo de aviso, você vai encaminhar ela para fazer os exames demissionais, você vai ver, conforme a função desse trabalhador, se ele precisa de exame complementar, né? Mandou para o médico, aí antes de começar a fazer essa rescisão, você precisa conferir se o exame deu apto ou inapto. Depois que você encaminha esse trabalhador para os exames demissionais, aí você vai ver se deu apto ou inapto. A gente sempre espera que seja apto, que esteja tudo certo para que aconteça essa rescisão de contrato. Mas e se acontecer inapto? Aí você vai avaliar por que aquele trabalhador está com o exame inapto, ele não está bem, ele ainda precisa ser afastado no INSS, tem que encaminhar ele para um especialista. O que aconteceu? Por isso que olhar o histórico do trabalhador antes de saber se ele pode ser demitido ou não, influencia nesse resultado, né? Se você já sabe que ele estava em auxílio-doença, que ele pode não estar bem, né? Se você considera tudo isso, você nem vai fazer uma demissão. Agora, se não existe esse acompanhamento e a pessoa está com algum problema de saúde, você vai mandar ela para o médico do trabalho, com certeza vai dar inapto, né? Não vai poder prosseguir com esse processo demissional. Bom, considerando o exame apto, deu apto, tá tudo certo com esse trabalhador, e aí sim você vai partir para a confecção da rescisão, do termo de rescisão de contrato. Aí você vai ver o que esse trabalhador tem direito, quantos dias, se ele tem gratificação, os adicionais, o que ele tem para receber de 13º, de férias, se ele já pegou a primeira parcela do 13º adiantado. No caso de férias, ele tem férias proporcionais apenas, ele tem férias integrais, ele já tirou 15 dias de férias, vê todo o conjunto de verbas rescisórias que esse trabalhador tem para receber. Fez a rescisão de contrato, se é você que faz, se é um escritório de contabilidade, aí sim chega um momento que é aquele que você vai sentar com o trabalhador e explicar todas as verbas rescisórias dele. Você já vai ter verificado todo o histórico da vida laboral dele, de tudo que ele tem direito para receber, vai sentar com ele e vai dizer, olha, você tem direito a essa e essa e essas verbas rescisórias, de uma forma clara, com segurança, para que o trabalhador também não fique com dúvidas, né? Já aconteceu várias vezes de trabalhadores me questionarem, perguntarem, você tem certeza que é isso que eu tenho direito para receber? Eu falei, eu tenho certeza. Porque provavelmente quando eles perguntam isso, eles já verificaram com outra pessoa, com outro contador, com um advogado, que realmente eles têm direito para receber. Eu pude dizer, sim, é isso que você tem para receber. Às vezes eles têm muitas dúvidas em relação, principalmente, a aviso indenizado, a quantidade de dias, aos valores, e é importante, é fundamental que você saiba explicar com clareza todas essas verbas rescisórias. Também já aconteceu casos de vários trabalhadores chegarem no final da rescisão e eles disserem, olha, era isso mesmo que eu tinha para receber, né? Até contam que tinham ido em outro lugar, conferir os valores e eles bateram. E isso foi muito importante para mim, entendendo que eu estava no caminho certo, né? Nós fizemos um processo demissional tranquilo, com clareza, com segurança e ambas as partes ficaram satisfeitas. Então, é imprescindível saber explicar cada verba para o trabalhador, cada direito que ele tem
para receber dentro desse processo demissional, na rescisão de contrato. Dizer para ele como que ele vai receber o FGTS, como que ele vai receber o seguro-desemprego, dar todas as informações que ele precisa. Eu já ouvi muitas reclamações de trabalhadores que tinham feito a rescisão numa empresa, me procuram, olha, fizeram a rescisão, eu não entendi, você pode me explicar, será que está certo? Isso é ruim. É importante que a pessoa que faça uma rescisão de contrato, se é você que está fazendo aquela rescisão, que todas as informações que você passe para essa pessoa sejam suficientes para ele prosseguir dentro desse processo. Então, encerrando a nossa aula, a nossa segunda aula do workshop, meu objetivo é que com todas essas informações, que com esse passo a passo, você consiga fazer essa rescisão de contrato de uma forma satisfatória, com segurança, com tranquilidade, respeitando o outro trabalhador, para que tanto a empresa quanto o trabalhador saiam dessa relação de uma forma tranquila e harmoniosa. Então, siga esse passo a passo para que você tenha êxito na sua rescisão de contrato, no seu processo demissional.